Pronto, Alessandra. Pronto. Olá, gente, tudo bem? Eu de novo. Então, depois de 2 anos, após o lançamento daquele livro, eu recebi muitos pedidos de pais para fazer um curso de língua portuguesa. E eu sempre fui resistente a fazer um curso, porque além de eu não gostar de vídeo, eu gosto mesmo de escrever. Eu sabia que isso iria me exigir muito tempo e eu realmente não queria me dedicar a esse trabalho. É um trabalho que realmente eu não estava na minha plataforma. Mas tentamos, né? Depois eu recebi vários convites. Um foi do Wesley Aires, que era do Educop, do COP Brasil. E tentamos várias pessoas para fazer este curso, para aplicar o curso. O material já estava pronto, que seria o material do meu livro, e era simplesmente para ministrar as aulas, fazer essa parte que eu não gosto muito de vídeo, né? De estar aparecendo. Enfim, tenho muita antipatia à minha voz. Mas, cada um com seus problemas. Mas, aí tentamos várias pessoas, mas muitos desistiam, né? Desistiram até o final, antes de começar, aliás. Até conhecermos a Mayra Vegas, Mayra Maria Viegas, Maria né? Maíra. Mayra, né? Maíra. Isso. E começamos então a conversar através da Leidiane e percebemos que havia uma sintonia muito grande, que era possível dar vida ao curso. Maria se disponibilizou, e isso não tem muito tempo, viu, gente? Para falar a verdade, eu não tenho, tem 1 ano, não. Tem, acho que uns 6 meses, né, Maria? E por aí. Mas por aí foi o tempo que a Maria morava na França, em que ela teve que retornar, mas disse que de lá daria para fazer com calma estas aulas, gravar estas aulas. Então, a Mayra tem um currículo muito bom ligado à língua portuguesa, que era uma pessoa que eu precisava muito, porque eu não sou da área de língua portuguesa, eu sou da área didática. Eu sou professora de carteirinha e que gosta mesmo do ensino, da área do ensino, e também muito ligada à didática do ensino. E eu também já fui professora de língua portuguesa há muito tempo e muito chata. Sou uma professora muito enjoada da língua portuguesa. E de sorte que era preciso surgir essa pessoa que pudesse colocar a cara, né? E me deixar mais nesse lado mais solitário da escrita. Eu gosto muito da parte de escrever, desse trabalho mais sossegadinho. E a Mayra veio para fazer essa parceria e eu louvo a Deus por ela, pelo trabalho dela, e eu acho que agora ela vai falar um pouquinho para depois a gente falar do curso, né, Mayra? Nós falarmos um pouquinho do que é que o curso promete aí para as famílias educadoras. Sim, exatamente. Então, eu conheci primeiramente a Leidiane, que viu a minha página no Facebook, me ligou toda entusiasmada, não sabia quem era ainda. E aí ela me falou de vários projetos que me deixaram muito entusiasmada também, e me apresentou para a Silvia. E aí eu comecei fazendo a revisão do livro, que vai sair logo, logo. E então ela me convidou, sim, me senti muito honrada, para fazer a gravação das aulas. E, aliás, eu já estava muito ansiosa também para ver o livro pronto, porque eu já dou aula de particular de português há muito tempo. Assim. Há muito tempo, considerando que eu ainda sou nova, então há uns 5 anos eu já dou aula de português particular. E eu tinha sempre dificuldade de achar materiais bons para trabalhar com os meus alunos menores, principalmente, porque com os alunos maiores eu podia fazer uma adaptação maior no conteúdo e tudo mais, mas eu tinha bastante dificuldade de achar um conteúdo que tivesse boas seleções de texto e que tivessem perguntas mais diretas, né? Que fizesse os meus alunos aprenderem realmente o que é o bom uso da língua portuguesa. E aí, a Silvia entrou em contato comigo, nós começamos a conversar, então ela me pediu para gravar essas aulas e nós pensamos em um nome, resolvemos batizar o curso de Ateliê da Língua Portuguesa, pensando exatamente no uso da palavra como uma ferramenta, como um ofício. A gente tem que aprender a usar bem essa palavra para transformá-la numa arte. E aí a gente vai depois vendo a beleza que ela pode formar, né? Que ela pode favorecer se a gente souber usar da forma correta. E aí foi assim, então eu sou estudante universitária, eu estudo português brasileiro, né? Para ensinar estrangeiros, então eu sou professora de português tanto como língua materna quanto como língua estrangeira. Sou também professora de francês.
E é por isso que eu estou passando uma temporada aqui na França, aprendendo um pouquinho e tendo a oportunidade também de conviver com professores portugueses que têm um registro diferente da língua portuguesa, e aí a gente troca muitas ideias também, e eu tenho essa oportunidade de conhecer as raízes da nossa língua. E uma parte da língua portuguesa que me fascina mesmo é a gramática. Então, o estudo histórico da gramática, da aquisição linguística, são partes do estudo linguístico que realmente me fascinam, me chamam a atenção, e é por isso que eu fico muito entusiasmada em poder participar desse projeto, e espero que seja de bom proveito para todo mundo também. Então, vou deixar a Silvia falar um pouquinho do que é que a gente está preparando aí, do conteúdo, do livro, do curso e tudo mais. Exatamente, Maria. Essa base que você trouxe é muito importante, porque o curso de língua portuguesa que nós queríamos fazer não podia ser um curso como o que nós vemos, né, na maioria dos casos aí para crianças. Aliás, os pais que às vezes precisam consultar na internet uma informação, tirar uma dúvida, eles expõem seus filhos a um perigo, porque há muitas pessoas que fazem vídeos, põem na internet, e elas não têm a menor preocupação com aquilo que elas propõem até, porque como você se propõe a fazer vídeo aulas, né, a criar um canal só voltado para a língua portuguesa, e você ali se expõe ao ridículo, se expõe ao esdrúxulo, né, se você detona a língua portuguesa de uma forma tão leviana, eu não deixaria minha filha assistir uma aula daquelas, né? Então, por isso que durante esse tempo todo eu recorri às gramáticas mais antigas, porque até mesmo as novas gramáticas a gente tem que fazer essa pesquisa com todo um rigor. Mas assim, não que ela pegue uma gramática antiga, mas que eu tenho esse material, eu seleciono para que ela tenha contato, porque você vai à livraria hoje, Maria, compra um livro de gramática e você vê cada absurdo. Assim, parece que não tem mais limite. A nova linguística, ela não tem mais limites, não é? Porque tem todo um cuidado, Maria, até com a imagem, porque nós estamos falando de linguagem, estamos falando não só de gramática, mas da linguagem. Então, a linguagem é todo um conjunto, não é, de informações que quer chegar ao receptor, ao leitor. Então, às vezes, são imagens tão chocantes. Eu falo, mas, gente, isso aqui é um livro para crianças. Não é? Então, as imagens estão ali, elas dizem alguma coisa. Então, a preocupação nossa era essa. Além de ter feito um livro com todo um cuidado, também um curso que pudesse deixar os pais bem confiantes de que os seus filhos, ao tempo que eles estariam na plataforma assistindo a aula, eles poderiam ficar tranquilos de que a professora era uma professora polida, cuidadosa com a linguagem, uma professora de que tem um valor moral elevado. Então, portanto, não poderia ser ninguém melhor do que alguém que tivesse princípios coerentes com a gramática de verdade, né? E não assim as neogramáticas, os pensadores da neogramática. Então é isso. Então o curso ele vai, a Maria ficou responsável por elaborar essas videoaulas. Maria, você puder falar aí em que nível que estão essas aulas, como está essa organização na plataforma? Já temos preparado o primeiro mês de aulas, então, como o livro é organizado por semanas de estudo, as aulas também são organizadas por semanas, mas para cada atividade dessa semana de aulas, nós temos uma aula gravada, com explicações que ultrapassam um pouco o conteúdo que está lá no livro, mas que também, mas que fazem parte do conteúdo geral, e todas as questões que forem trabalhadas no livro são respondidas durante a aula também. Então, eu faço um comentário às atividades, nós fazemos a leitura pausada de cada um dos textos em várias aulas, repetindo sempre a mesma leitura, até que ao fim de uma primeira semana, baseada em um texto específico, as crianças, os alunos consigam já ter esse texto todo memorizado ou bem compreendido, se não memorizado. Os poemas são facilmente memorizáveis e os textos em prosa, eles serão bem compreendidos. Então, nós temos aí um mês de aulas prontinho já, com uma média de 10 aulas por semana desse mês de aulas. Então, nós temos 4 semanas gravadas, com 10 aulas em cada semana, mais ou menos.
E em cada uma delas tem comentário da leitura, a leitura, feita diversas vezes, comentário das respostas, tem ditado e também temos a parte de ortografia, que é ligado também ao estudo da fonética. Então, o objetivo de cada explicação é que as crianças consigam tanto compreender aquela parte específica da gramática que será trabalhada, quanto que elas consigam analisar outros textos que estejam fora do livro a partir do que elas aprenderam. Então, não é para que elas fiquem presas a um livro só, a um texto só, mas que elas tenham a capacidade de adequar o que elas aprenderam a outros textos que elas vão ler também. E eu sempre dou alguma dica de atividade a ser feita em casa, como um sarau em casa, recitando um poema para os pais, organizando alguma coisa, tem uma aula que a gente fala sobre o alfabeto, que as crianças podem criar um código linguístico delas para compartilhar ali com os pais, para elas verem como é que o alfabeto funciona. Também instigo bastante os alunos a fazerem outras pesquisas, procurar a biografia dos autores dos textos, saber mais sobre a obra literária que nós estamos lendo. Então, é mais ou menos assim que o curso funciona e vai ficar assim até a última lição dos últimos meses. Porque ele todo é repetitivo, não é, Maria? O esquema de apresentação do trabalho vai se repetindo em todas as lições. Então, sempre o trabalho com gênero textual, o trabalho com ortografia, essa questão mais fonética. E outra coisa também, não é, Maria? São os exercícios extras. Sim, exatamente. A gente tem os exercícios que foram feitos exatamente para complementar essas aulas, para complementar os exercícios do livro, e que são uma revisão também de tudo que foi estudado durante aquela semana ou durante aquele módulo. Depois do módulo, a gente também vai ter uma avaliação. A cada fim de módulo, a gente tem uma avaliação do conteúdo todo e uma aulinha de revisão aí do conteúdo. Exatamente. É outra surpresa também. Posso contar, Maria, todas as surpresas? Pode contar, hoje é o dia. Gente, aqui está muito quente em Teresina, 45 graus. Gente, é o seguinte, uma outra surpresa é que nós vamos também trabalhar com as nossas crianças a realização de provinhas, de avaliações. Então, a cada quatro aulas, eles terão uma prova. 4 aulas, assim, seriam 4 módulos, né? Cada 4 módulos, porque os módulos têm várias atividades, têm várias aulas. Então, a cada 4 lições, então eles vão fazer uma prova de verdade, tá bom? Então, vai ser acompanhado aí pela professora Mayra. Vamos estudar como é que isso acontecerá. E a outra parte também interessante, né, Mayra? É da certificação. Então, nós vamos certificar as crianças de vocês cada vez que ela preencher um ciclo. Então, ela vai fazer o primeiro ciclo, esse primeiro ciclo que vai aí, quando terminar o curso, nós vamos certificá-las para essa preparação da primeira fase da gramática. Exatamente. Então, o estudo vai valer tanto como aprendizado, como para elas terem a certificação aí que é necessária para outros cursos que elas forem fazer. E é sempre importante, a gente conversa muito sobre isso, que as crianças que são educadas em casa têm que ter um diário das atividades que elas fazem, os pais têm que ter tudo anotado, então a certificação é muito útil nessa parte de ter uma comprovação do que a criança estudou, do que ela aprendeu. Vocês têm acesso também a todo o conteúdo programático do curso lá na plataforma, para vocês saberem exatamente o que já foi estudado pelos filhos de vocês. No Facebook, alguns pais perguntaram se as crianças menores podiam se inscrever nesse curso, se as crianças maiores de 11 anos também poderiam se inscrever. E para as maiores, a Silvia tem outra surpresa aí, e a gente também procurou responder lá no Facebook, que depende da base que a criança teve durante a formação dela, né? Então, o conteúdo programático que está lá no curso vai ajudá-los a saber se o filho de vocês, a filha de vocês, vai ter o conhecimento necessário para seguir o curso, ou se ela vai precisar fazer exatamente para revisar algumas partes da gramática e da ortografia que ela não entendeu, que ela não compreendeu, que ela não conseguiu adquirir até então. Exatamente. Então, Mayra, esse outro detalhe com relação às crianças mais velhas, aos estudantes mais velhos, porque essa fase posterior ao meu livro preenche a primeira fase da gramática, até os 10 anos. Ou seja, existe uma outra fase, que seria dos 11, 12 anos, que seria o que nós chamamos de uma pré-lógica, mais ou menos, com estudos mais intensificados da gramática, mais voltado para essa questão oracional, da sintaxe,
que seria não sintaxe, mas uma preparação para a sintaxe. Que a sintaxe seria mais ou menos a partir dos 13 anos de idade, que no ensino regular é a partir dos 13 do ensino, sexto ano do ensino fundamental. Então, no nosso caso, ficou uma lacuna dos 11 aos 12 anos. Eu não quis me deter esse material, porque, gente, a língua portuguesa ela é gigantesca. Então, você precisa se prender a determinadas fases, não é? Tanto é que quem escreve livro de língua portuguesa demora anos para terminar. Não consegue fazer tudo. Ensino fundamental, médio e ensino o fundamental 1 e 2 não consegue. Então, são pessoas distintas. É um trabalho muito, muito pesado. Então, eu decidi, até pela questão dessa minha ligação com o magistério, com o ensino, ficar na fase da gramática mesmo. Mas, assim, depois começando a estudar sobre lógica, sobre a linguagem, e pensando também nesse material que foi o meu livro, haveria uma possibilidade de um aprofundamento dos meus estudos, ou seja, do conteúdo do meu próprio livro, para os estudantes mais velhos. Mas não no sentido de ensinar gramática, como eu vinha fazendo no meu livro. Mas eu me despertei muito para o estudo das palavras, Mayra. Foi algo de que me encantei profundamente, porque eu vejo que por mais que você estude muita gramática, por mais que você domine todas as questões lexiológicas, mas se você não tiver o domínio da palavra, se você não souber conversar com as palavras, se você não souber se expressar bem, de nada serve. Então como lidar com isso? Não é com a profundidade, porque as palavras são como um oceano. Então, a minha ideia foi de oferecer uma base, um poço de palavras para as crianças a partir do meu livro. Então, esses meninos que já fizeram meu livro, que estão agora com 11 anos de idade, eu me predispus a fazer um estudo de palavras. E nesse estudo de palavras é um mergulho, mas não somente na significação, trabalhar com questões vocabulárias, não somente isso, mas mergulhar nos textos e conhecer a profundidade das palavras. Vou dizer para você que é uma coisa bem aristotélica, não, mas é quase, porque eu queria algo que pudesse trabalhar com dicionários analógicos, dar às crianças uma infinidade de sinônimos dentro de um plano de palavras, né? Dentro daquelas categorias que o próprio Aristóteles define. As palavras estão inseridas em suas categorias, elas não são soltas, elas não são arbitrárias, elas têm sentidos. Então, eu pensei munir as crianças de uma grande riqueza vocabular a partir dos meus textos e de outros que pudessem dialogar, e então trabalhar com essas crianças. Mas isso não quer dizer que eu vou fazer um processo de imersão na gramática. Eu não sei se eu vou fazer isso. Pode ser, mas eu vou fazer algo bem sutil. Pegar aquele texto ali e fazer a parte morfológica, né? Nós não temos, por exemplo, o texto primeiro texto que ficou marcado, né, gente, do Casimiro de Abreu. Então, ali nós vamos distribuir todas as classes morfológicas para que a criança já aprenda a fazer isso, fazer esta análise. Eu quero me deter, né, a esse plano da análise morfológica, não vou entrar na análise sintática, exceto algumas pinceladazinhas bem leves para que a criança ou esse pré-adolescente não se assuste com a parte oracional, porque não é esse mundo todo, esse gigante, né? Então, assim, algo precisa ter só esse preparo para que eles possam lidar com tranquilidade com a análise sintática. Então, Mayra, então tem esse trabalho que eu vou fazer não somente para as crianças, mas para todos os estudantes a partir dos 11 anos de idade, inclusive para os pais também. Esse é um trabalho que eu falei com a Alessandra, que eu não vou estabelecer faixa etária para ele, até porque ele é um bônus que eu vou conceder às famílias, Mayra. Elas vão adquirir o curso e elas terão este bônus de trato com a língua. Então, nós vamos tentar fechar assim, algumas lacunas da língua e também da parte didática. Então, não é somente para a criança. Aliás, é primeiro para os pais, porque os pais é que vão fazer uma sondagem se a sua criança pode assistir aquela aula, no sentido de que, será que ela vai compreender aquela linguagem?
Então, aí, de repente, ele aprendendo aquilo ali comigo, conversando ali comigo, ele pode fazer a aplicação para o seu filho. Porque ele conhece a sua criança, ele sabe como chegar ao coração dela, ele sabe como aproximar a linguagem para o entendimento da criança, certo? Então, porque eu não conheço essa fase, não estou fisicamente diagnosticando a criança, eu recomendo que o pai faça esta análise. Se o filho dá conta, tudo bem. Se não, ele mesmo se prepara para fazer aquele tipo de leitura que eu proponho, que é uma leitura analógica, analítica, tá? Exatamente. Então, aí é a parte que é um bônus para os pais, né? Então, vai depender da faixa etária. E o nosso curso é para a faixa etária dos 8 aos 11 anos, porque é importante que as crianças já estejam alfabetizadas, que elas tenham uma boa leitura dos textos, porque aí daí então, nós vamos começar, todas as aulas começam com a leitura de um texto, o estudo do vocabulário dele, em seguida, nós fazemos as questões de interpretação desse mesmo texto, e a cada um desses exercícios, dessas atividades, nós fazemos uma releitura do texto e depois fazemos um estudo de algum ponto gramatical, em progressão, né? Começamos pelo estudo da sílaba, pelo estudo do alfabeto, depois vamos para o estudo da palavra, do substantivo, e aí vamos progredindo aí, e sempre recapitulando o que foi dito na aula anterior. É importante entender que esse processo de aprendizado, ele não é de coisas isoladas, de partes isoladas. O livro todo se conversa ali, e aí, no fim do estudo, no fim desse curso todo, as crianças vão saber fazer uma ligação e compreender o livro inteiro e todos os textos. Eles não são isolados, certo? Porque a língua não é isolada. É um organismo vivo e a gente tem que saber utilizá-la bem, saber se expressar bem. Para isso, não dá para ficar só com as partes divididinhas. E aí, então, depois desse estudo do vocabulário do texto, da interpretação do texto, da gramática, nós estudamos a ortografia e depois tem o ditado, e o ditado é retirado das palavras estudadas durante a semana também. Então, tem uma aulinha que é só do ditado, eu dito as palavras e aí depois as crianças escrevem lá. E é assim que o livro se organiza, sempre na base da repetição. Como a professora Silvia falou, que a repetição é a mãe do conhecimento, dos estudos. Quanto mais a gente repete, mais a gente aprende, mais a gente percebe coisas que não foram percebidas antes. Então, é muito importante. E vocês vão perceber que não é fatigante, não é aquele estudo que é moroso e que dá preguiça, que cansa. Não é assim. É um estudo que anima, que alegra, de descoberta o tempo inteiro. Descoberta das potencialidades da nossa língua, do que a gente pode falar, do que a gente pode fazer com ela. Exatamente, Maria. Outra questão também é com relação ao perfil, porque muitos pais enviam mensagem perguntando: Silvia, o meu filho tem 7 anos, eu já posso iniciar o seu livro? Veja bem, o melhor diagnóstico é o pai. O pai é que deve fazer essa análise, porque às vezes a criança já está lendo, mas ela não tem aquela fluência, né? Aquela fluência porque o meu livro já insere na gramática. Vê que a gramática, classicamente falando, os estudos da gramática deveriam ser feitos somente depois, com a criança mais madura. Nós aqui no Brasil aqui tentamos forçar a criança a aprender gramática, não é? Uma coisa assim terrível. Por isso eu proponho uma forma mais tranquila, mais amena, mais serena. Eu proponho pelos textos também. Também dos estudos clássicos não fazem essa dobradinha que eu procuro fazer, que é juntar texto e gramática. Mas eu preferi fazer isso, porque aqui no Brasil, gente, é difícil a gente trabalhar com material dessa forma, porque é complicado, sabe? Eu tentei diversas formas separar para fazer um material só gramática e não trabalhar textos juntos, mas não funciona. Então, penso assim, é legal, como era feito o estudo das línguas na Roma, na Grécia e tudo, mas aqui é Brasil, a gente tem que pensar que Brasil, e a gente tem que encontrar um caminho em que tentemos equacionar o fardo, a gramática não pode ser fardo, ela deve ser, as crianças devem ter acesso, mas temos que estudar qual é a natureza melhor aqui para nós. Tá? Eu achei que não teria como escapar dos textos.
Bom, um caminho seria não ter textos no meu livro, ter apenas os exercícios de gramática e a criança leria a obra separadamente. Mas aí seria um outro trabalho, ter que, né, forçar as famílias a procurar esses textos, aquele trabalho. Então, eu tentei dar conta de um ciclo. O que acontece, gente, é que aqui no Brasil, se você analisar, por exemplo, a planilha, a própria, as diretrizes curriculares da língua portuguesa, ela trabalha com uma faixa etária. Então, por exemplo, dos 7 aos 11 anos de idade, que é equivalente ao segundo ao quinto ano, o conteúdo se repete, ele é em espiral. E nesse ponto, as diretrizes curriculares estão certas para a língua portuguesa nesse ínterim, somente nesse. Por quê? Porque ela trabalha, ela vai e volta, repetindo. Está errado no método dia a dia, na praticidade e como isso é feito no dia a dia, mas na sua organização maior, no plano previsto do governo, é em espiral. Tanto que a criança, o mesmo conteúdo que ela estuda no primeiro ano, ela estuda, no segundo, ela estuda no terceiro, no quarto, no quinto. O que eu fiz foi pegar todo o conteúdo correspondente do segundo ao quinto ano, colocar dentro de um material só e fazer com que os pais repitam esse livro. Porque é assim que acontece. Por que eles mudam o livro? Porque eles querem vender mais, ora. Eles querem vender mais o livro, então você vai comprar os mesmos outros livros, porém com o mesmo conteúdo e muitas vezes com o mesmo texto bobo. Certo? Então, a minha sugestão e o meu trabalho foi feito nesse sentido, de escolher os textos melhores, que realmente contemplasse os gêneros textuais mais utilizados nessa fase da gramática, e assim as crianças pudessem ter acesso à gramática que é dela. Certo? Então pode ser dos 8 aos 11 anos, pode ser até 7, você que vai ver como é que é a sua criança, se ela está bem fluente, está madura, ela consegue, ela está desperta, ela é encorajada, ela tem essa predisposição, então vai. Então você que vai fazer esta análise aí. Outra coisa que a Maria falou também, a Mayra falou do ditado, né, Mayra? Olha, Mayra, e até isso eu faço lá com os maiores, tá? Sabe por quê, Mayra? Porque eu fui alfabetizada nos anos 70. E até os meus 14 anos de idade, o professor ditava a aula. Nós não tínhamos livro, Mayra. Nós não tínhamos livros, o professor ditava a aula toda, entrava o professor de ciências, ditava, entrava de geografia, ditava. A aula era toda ditada. Então, assim, os meus contemporâneos, meus colegas, eles todos escrevem bem. Eles não cometem erros de escrita, erros de ortoepia, eles não cometem esse tipo de erro, porque eles foram treinados para isso, por meio do ditado. E depois o professor ia lá com os olhos gigantes, assim, em cima, pá, riscava de vermelho, errado, pá. E nós temos que refazer aquilo. Então, veja, Mayra, eu proponho nesse meu encontro com os adultos, com os maiores de 11 anos ali, alguns ditados, tá? Para ser trabalhados. E uma coisa interessante para a gente sempre é bom repetir essa parte também, é a escolha dos textos, né? Como você falou dos textos que a gente vê nos livros utilizados nas escolas, são textos bobos, são textos que não instigam a curiosidade da criança, que falam de uma realidade assim muito comum a ela. E quando a gente está estudando, o objetivo é que a gente saia um pouco da nossa realidade comum e vá conhecer novos horizontes, e vá trilhar novos caminhos. Não é só o comum, não é o pãozinho de cada dia, é alimento mais forte, né? Então, os textos que fazem parte desse livro, que estão nas nossas lições, que estão no curso, são textos também que têm um caráter moral, têm um ensinamento moral e de bons escritores brasileiros e que prezam pela valorização da nossa cultura, dos nossos escritores. Temos poesia, temos fábula, que também não são só de escritores brasileiros, mas tem boas traduções, temos biografia, temos algumas definições científicas também, que é para que a criança não se sinta, como é que eu posso dizer, que a gente não faça com que ela ache que ela não tem capacidade de compreender. Ela tem capacidade de compreender e ela tem que ser alimentada e tem que ter o alimento realmente rico desde pequena, com bons textos, com vocabulário rico, com uma organização sintática rica, para que ela não fique acostumada com textos bobinhos de respostas prontas e respostas simples. Né? Então, o nosso objetivo no curso também foi escolher textos que
fossem substanciais, de verdade, para o estudo. E é por isso que a gente consegue estudá-los durante vários momentos aí da aprendizagem. Tanto aos 8 anos, aos 10 anos, aos 11 anos, dá para rever o mesmo texto várias vezes, exatamente por causa da riqueza deles. E é da abrangência dos gêneros textuais também, não é? Exatamente. Ô, Mayra, interessante também, minha proposta era tentar também ajudar os pais a munir os pais de informação pedagógica, didática. Porque a minha preocupação maior, meu foco nesse curso, gente, meu foco é o pai educador, a mãe educadora. E de forma que ele não se sinta subestimado por ninguém, porque ele não tem pedagogia, porque ele não fez o curso de pedagogia. Não é pelo fato dele não ter feito o curso de pedagogia que ele não é habilitado para o ensino. Qualquer pessoa que queira, que se esforce, que tenha interesse, é capaz de ensinar o seu filho. Então, qual é a minha proposta? Eu quero munir os pais de informação pedagógica. Tudo aquilo que eu considero bom, que ele pode replicar, pode fazer isso dentro do ensino em casa, que faz parte daqueles estudos que eu fiz no campo da pedagogia e extra também, extra fora do curso de pedagogia, que pode ajudar o pai. Eu vou ajudar vocês. Eu quero, aí nessa minha plataforma, que é um campo totalmente voltado para a parte metodológica, para questões metodológicas, nós vamos ter várias videoaulas com orientação didática mesmo. Então, munir vocês da conversa desse assunto, para que você saiba dialogar pedagogicamente e de igual para igual. Se o conselheiro tutelar vier visitar você, a sua conversa será uma conversa de um pedagogo, um pai que entende tudo, certo? O problema é esse? Então, vamos munir vocês, tá? Municiar vocês. Então, Mayra, aí nós temos aula sobre... e, gente, outra questão fundamental também, porque eu quero munir vocês de instrumentos didáticos para que vocês saibam escolher os materiais de vocês. Por exemplo, como você vai escolher um livro de geografia? Você sabe qual é o critério para escolher um livro de geografia? Essa é a questão importante, porque existem questões de explicação, de ordem ideológica. Então, eu vou mostrar para vocês, olha, este livro aqui, ele contempla uma certa visão que é totalmente distinta do que até nós pensamos como pai educador. Ou seja, nós temos um pressuposto de qual é a geografia que nossas crianças precisam, certo? Então, eu vou trazer para vocês esse conteúdo, essa orientação. Eu vou trabalhar muito com história da educação, para que vocês vão ser os verdadeiros, se tornarão pedagogos. É isso que eu quero fazer. Além de ser uma área que eu gosto, tá, gente, de ser pedagoga, tá? Gosto. Eu também quero compartilhar com vocês um pouco desse conteúdo, dessa informação. Isso tudo é muito simples, mas eu quero ficar com a parte boa, aquela parte que realmente, aquilo que realmente é importante, é significativo. Quero orientar vocês sobre métodos, munir vocês de caminhos, porque não existe só um caminho para o ensino, minha gente. Não é só um método A, um método B, existem vários caminhos. Nós temos diversos métodos. Claro que nós temos os métodos tradicionais, mas você não quer aquele caminho, você não quer aquele, você quer um outro, você quer conhecer. Mas o importante é que, qualquer que seja a sua escolha, você sabe fundamentar a sua escolha. Eu escolhi trabalhar com um método sintético por essa e essa razão. Então, eu aprendi sobre isso. Então, esse aspecto nós vamos trabalhar juntos, nessas videoaulas, nesse espaço em que eu vou trazer como bônus para os pais, tá bom? Para munir vocês de informações didáticas. Já preparamos algumas aulas sobre o estudo da gramática, o que é a gramática, os tipos de gramática, a história da gramática. E esse é o meu... isso, assim, mexe comigo, tá? Um pouco dessa parte mais pedagógica e mais didática. Nós temos esse cantinho ali somente para essa conversa. Uhum. Então, é isso. Você acha que tem alguma dúvida aí para a gente responder? Alguma pergunta? O que os pais têm nos perguntado mais? Para quando é o curso? O curso já vai ficar liberado em... Só um pouquinho. Mayra. Vai ficar liberado em janeiro, não é? Em janeiro. Inclusive, Mayra, um detalhe importante aqui... Esse telefone está tocando aonde, gente?
É aqui na minha casa, Ô, gente. Silvia, olha, o pessoal vai te matar que você está com mexendo nesse Nesse seu leque. no leque e no microfone, mas está assim, uma loucura isso. Gente, são os Também, uma papéis aqui, barreira. gente, porque vocês não me avisaram antes. Quando Não, você você estava escolheu, tão animada que eu não quis te interromper. Pois vinha para Teresina, gente, essa Teresina muito quente. vem para cá, Silva, vem para Paris, que está um gelo na Eu vou para cidade. Paris, para 5 graus. Gente, então, assim, eu queria lembrar vocês que também eu vou certificar os pais nesse estudo pedagógico, tá? Vocês receberão um certificado quando completar todas as aulas, tá? A Alessandra vai estar lá acompanhando, se vocês fizerem as aulas mesmo, tá? Assistir, vou mandar uma atividadezinha bem simples, tá, gente? Eu vou pressionar vocês, tá bom? Vou colocar vocês no paredão, não. Mas eu só quero que vocês me deem um ok se realmente assistiram a aula, porque ao final vou emitir um certificado de estudos pedagógicos para que você tenha na sua casa, então, para você ficar tranquilo, tá bom? Outra questão também. Silvia, é o sistema que vai analisar, não sou eu não, o sistema vai ver tudo. Maravilhoso. Eu só vou conferir. E não emite o certificado se não tiver assistido no mínimo que você definir. Isso. Então, não emite certificado. Bom, gente, então, deixa eu ver se eu contemplei tudo isso. Bom, essas aulas que eu estou gravando com muita calma, tá, gente? Que a minha vida não é uma vida muito tranquila, não. É muita coisa que eu faço de uma só vez. É um mundo que só eu entendo a minha cabeça. Mas eu vou fazendo com calma, eu vou viajar agora para a Bahia para descansar, porque senão eu vou, né, endoidecer. Não posso, né, gente? Tem que ter legal da cabeça. Então, Mayra e a Luciana, gente, Tegoré, está assistindo aqui, a Thaís Rodrigues, E a Thaís nos fez Larissa. uma pergunta aqui. Ela perguntou se o curso é aplicado só aos alunos e não aos pais. Então, na verdade, Thaís, o curso é para os alunos e para os pais. A Silvia está oferecendo um bônus aqui para os pais também. E aí, o curso de língua portuguesa é para os alunos e o curso que a Silvia está oferecendo como bônus é um auxílio pedagógico aí para os pais. Sim, Mayra, inclusive, na verdade, será a Casa da Língua Portuguesa. Pelo menos nós vamos começar, não é? Então, é para toda a família. Todos vocês podem assistir às aulas. Será aberto para vocês, tá bom? Comprou um curso, terá acesso aos 3 itens. As aulas da Mayra, ao meu conteúdo de didática e também ao conteúdo esse que eu preparo exclusivamente de trato com o texto, tá? De estudo das palavras. Tanto a sua criança aí acima de 11 anos pode sentar ali e assistir essa aula, gente. Gente, não ache desgastante, tá? Olha, veja bem, pessoal. 11 anos de idade. Nós temos que treinar as nossas crianças a ouvirem. Tá? Elas precisam sentar e ouvir o professor. Então, ali é um trabalho que você pode dizer assim, isso é muito cansativo. Certo, mas nós temos que parar um pouquinho também para fazer esse tipo de reflexão. Porque eu não posso fazer uma interpretação de texto só perguntando, onde aconteceu isso? Em qual lugar? Como? Não é só isso. Tem muita coisa profunda. O que eu chamo ali é para a profundidade da palavra. Então, é um laboratório, eu só convido você para esta possibilidade, porque ela vai ajudar o seu filho a desenvolver uma capacidade gigante, gente, de compreensão dos sinônimos das palavras, para ele aumentar o repertório e não encontrar dificuldades na hora de escrever os textos, aquela dificuldade de qual palavra utilizar. Porque ele só sabe uma. Não, nós vamos trabalhar com um repertório gigante, com várias opções de palavras que apresentam a mesma significação e ainda vamos dizer a qual propriedade pertence aquela palavra. É um laboratório, gente, do estudo de palavras, tá? Sim, Luciana, vai servir para melhorar o seu português também, do seu marido, da família inteira. É mesmo para melhorar todo mundo, melhorar as capacidades de todo mundo aí, para que vocês possam estudar em conjunto. Em família é sempre melhor. Um ajuda o outro, um corrige o outro, um escuta o outro. Mayra, mais uma informação aqui, gente. Agora, eu quero mostrar para vocês uma palhinha de como está o nosso livro, como esse trabalho está, em que nível, tá? Eu vou mostrar só, porque quem comprou o meu livro viu que eu não fiz um livro ilustrado. Gente, eu fiz um livro
claro, do afã de poder ajudar minha filha, porque eu não encontrava mais um livro de língua portuguesa. Eu encontrava livros tão exaustivos, com tanta perguntação, tanta coisa, tanta informação, tão inchado, tanta imagem, tanta gravura, tanta arte, que na verdade a língua portuguesa era um pano de fundo. Uhum. Aí eu falei, não, minha filha não vai para isso aqui, não. Ela não vai para essa casa. Aí o que eu fiz? Comecei a fazer esse livro, comecei a organizá-lo, pesquisando, escolhendo o texto para ela. Desde pequena, minha filha foi treinada a memorizar e ela foi educada pela poesia. Sempre trabalhei com muita poesia e ela tinha que subir aqui no sofá, ela subia na mesa, recitava. Eu trazia as coleguinhas dela aqui para casa e elas brincavam de recitar, trabalhava, saía daqui de casa com poemas na cabeça. E aqui era assim a regra, só entra aqui em casa, tem que dizer a senha. Colocava ali, a senha era fazer um recital lá na porta, aí a gente abria a porta. Então, assim, as amiguinhas dela também foram treinadas a... Eu queria que ela andasse também com essas companhias, né, que fossem preocupadas com esse belo. E aí, gente, comecei a fazer esse livro para minha filha, e eu falei, isso aqui vai abençoar outras famílias também. Porque eu tenho certeza que não somente eu penso dessa forma, não somente eu sou tão enjoada. E aí terminou, gente. Se eu fosse ilustrar o livro, não teria tempo, porque a Tânia está há 1 ano ilustrando o livro, com o Celso fazendo a diagramação, e é algo que leva tempo. Ilustrando, fazendo uma nova diagramação. E agora eu vou mostrar para vocês como é que tá. Uma palhinha, tá, gente? Porque quem comprou viu que não era ilustrado, e agora ele vai ficar assim, gente, olha. Cadê? Aqui, ó. Vou mostrar só essa lição, tá? Segredo, segredo. Então, toda em nanquim, essa aqui é a lição 1, ela fez... Compartilha a tela, Silvia. Não está dando para ver. Tá bom. Pera aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, deixa eu ver se eu esqueci. Aqui. Aparece aí? Quase, está carregando. Agora sim. Pronto, gente. Então, essa aqui é a ilustração que ela fez com o texto do Casimiro de Abreu, com o poema Eu Me Lembro. Gente, tá lindo, não tá? Eu sou suspeita de falar, tá? Mas a Tânia tá fazendo isso num capricho tão grande, gente. Ela desenha cada obra, ela fez cada íconezinho, tudo com a mão. Ela planejou as atividades de caligrafia, gente, porque eu tive sérios problemas com a caligrafia. A caligrafia foi no afã de provocar as crianças a escreverem mesmo, né, manualmente, manuscrito, a melhorar a letra, que ela tivesse uma letra legível. Mas, assim, eu tive problema, por exemplo, o P daquela fonte que eu comprei era um P que não ficava acima da linha. Então, aquilo causou problema, mas era a única opção que eu tinha, né, como fonte. E a Tânia, ela planejou toda a atividade de caligrafia manualmente. Essa eu não vou mostrar para vocês, tá? Tcharam. Vou tirar aqui a tela. Vamos voltar aqui. Segredos também. Cadê? Agora eu não sei voltar mais. Me ajuda, Mayra. Clica lá no ícone verde, compartilhar tela e pausar compartilhamento. Vai lá. Ah, tá. Tira aqui, né? Show? Ok? Saiu? Ainda não. Tem que pausar, interromper o compartilhamento. Clicar no verde mesmo, não é? Vai aparecer a frase escrita, interromper compartilhamento. Não, não tá aparecendo, não. Quando fechar. Isso. Fecha lá na aba e volta para o Zoom e vai interromper o compartilhamento. Agora saiu? Não, ainda não. O pessoal ainda está vendo aqui essa ilustração bonita. Então vamos deixar. Pronto, agora saiu. Sim, agora saiu. Pronto. Gente, então a Tânia fez toda a escrita, né? A Mayra é revisora dessa obra. Ela fez toda a parte escrita, manual, gente. Manual. E tá assim, um livro bem artesanal. Então tá lindo, tá quase pronto. Ela vai me mandar até o final de semana, parece que até a 15ª lição, mas ela disse que até o dia 15 me entrega toda a obra pronta. Eu creio que em fevereiro todas as famílias já estarão com esse livro em casa, tá? Bom, e quem já tem um livro, só se quiser comprar mais um, tá bom?
E já tem, não mudou nada, nós não mudamos os textos, nós não mudamos a ordem gramatical, está tudo como foi feito no primeiro livro. A diferença é que ele está ilustrado. Somente isso e revisões corriqueiras que nós tivemos a necessidade de fazer de algumas coisas que passaram na primeira obra. Tá bem? Mais perguntas aí? Repetindo que, além do livro, nós teremos atividades complementares e a avaliação vai ficar disponível para os pais responderem lá com os filhos. E a gente vai disponibilizar para impressão também? Para as crianças terem a mão? Bom, gente, quando você acessar as aulas na plataforma, estas aulas estarão lá também. Você tem a opção de imprimir atividade para o seu filho. Mas se você, não, Silvia, eu prefiro um livro para não ficar imprimindo isso todos os dias. Eu prefiro que meu filho tenha um livro com esse material que está aqui na plataforma. Pensando nisso, eu submeti todo o trabalho, aí estamos também na revisão. E aí, esse material gerou um compêndiozinho, um caderno de atividades que são relacionadas ao meu próprio livro também. Então, tá tudo ligadinho, tudo conectado, tudo associado. Então, você vai comprar esse livro agora com as atividades e ele já está relacionado ao livro do ano passado. Então, para os pais que já têm o meu livro, se quiserem apenas comprar o caderno de atividades, vai utilizá-lo como reforço das atividades do outro livro, tá bom? Quem não quiser, pode baixar na plataforma e as atividades estarão lá, tá bem? Alguém perguntou aqui, você já respondeu, Mayra? Já respondi aqui. Sobre o público do curso, se é para os alunos e para os pais, dissemos que sim. E quando que o livro vai ficar pronto, já dissemos que até fevereiro o livro já estará prontinho aí para comprar. E acho que vocês têm alguma dúvida sobre a compra do curso? Quando é que ele vai ficar disponível? Até quando? Isso a Alessandra vai poder responder com mais detalhes. Então, a gente programou, né, na plataforma 24 meses de acesso. Então, é para fazer com calma, né? A Silvia se preocupou em oferecer um período bom de... Porque a gente vê que os pais fazem um monte de curso e aí depois não dão conta. Aqui a gente às vezes faz... Eu estou querendo até parar de fazer promoção, porque o povo compra e não usa. Aí depois vem de novo, pelo amor de Deus. Então, assim, gente, para você fazer, você comprar, tem que fazer, a gente tem que priorizar, né, o dinheiro que gasta, senão realmente fica muito pesado. E então a gente está fazendo a promoção acaba amanhã, não vai ter mimimi, quem não comprar vai perder. Eu estou falando e eu estou falando sério. Porque esse curso, realmente, o valor dele está muito bom. R$ 597, pode parcelar em até 12 vezes, com toda essa preparação. Nós, homeschoolers, sabemos que não existe nada assim no mercado, como com a Silvia, né? Como é que ela faz. Tem muita coisa boa, mas a preparação da família mesmo, como ela está fazendo, não tem. E eu acabei de ficar surpresa, então quer dizer que os pais também vão ganhar certificado. Isso é ótimo. Vou dar com o maior prazer. Entendeu? Então, o valor do curso normal, a gente, com a Connect, a gente já reduziu o custo de várias coisas. Então, esse curso hoje, ele está saindo, o valor dele normal, R$ 1.170. 24 meses de curso. Tá? E até amanhã ele está R$ 597. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, não vai ter. O pessoal deixa tudo para a última hora e depois. E a gente tem os custos que a gente tem que cobrir, né? Então, não tem como. Isso daí, gente... Eu estou vendo as aulas que a Silvia está fazendo, está tudo maravilhoso, coisa que a gente não vai ter, não vai encontrar, ninguém vai parar e sentar com a gente e explicar as coisas que ela está explicando. Então, realmente, é uma oportunidade. Lissandra, me deixa só fazer um acréscimo aqui de uma informação importante que você acabou de dizer, que muitos pais compram muita coisa. Gente, olha, é melhor ser focado. E duas coisas que você não pode falhar. Pai educador não pode falhar na língua, não pode falhar na matemática. São dois pontos fundamentais no ensino em casa. As demais coisas, gente, você consegue com uma fluência linguística. Se o seu filho ler bem, se o seu filho compreende bem, se ele consegue dialogar, se ele consegue se expressar bem na língua materna, porque a língua materna é fundante, ele vai se desenvolver bem na história, na geografia, na ciência, em qualquer outra área. Então, portanto, o investimento que você faz na língua portuguesa,
este investimento ele é imensurável, fundamental. Então, inclusive, Lissandra, hoje eu lendo, gente, eu leio gramáticas antigas, daqueles que eu falo, ai meu Deus, não tem mais jeito para a humanidade, não tem mais volta. Aí tem um autor que ele diz assim, um grande gramático de 1870, ele diz assim, olha, veja bem, em Portugal, o rei, ele determinou que nos primeiros 6 meses da criança, quando o professor recebesse a criança na escola, essa criança deveria tirar 6 meses apenas para o estudo da língua, somente língua materna. 6 meses para o ensino da língua materna. Somente após esses 6 meses de imersão na língua, porque é a língua dela, é que aí ele iria para o latim. Uhum. Porque o latim é muito importante. Aí vem essa base do latim. Não tem quem segura essa criança, minha gente. Ter essa noção de estrutura da língua. Qualquer uma outra língua, a criança vai conseguir aprender dominando o latim. Mas é claro, tem que saber a sua língua, né? Já ter essa iniciação. Então, era uma ordenança em Portugal. 6 meses somente com o estudo da língua, depois vinha o latim e depois outras línguas. Então, veja bem, o que eu quero dizer, Lissandra, é que é importante que os pais foquem na língua portuguesa. A criança precisa falar bem, com segurança, com domínio, com expressão, coerência, clareza. Tudo isso é muito importante. E depois você vai para as outras áreas. Exatamente. Para exercício de compreensão do texto da matemática, da geografia. Sim, porque o português da matemática também, se não souber, não adianta também só saber a matemática, tem que entender o português da matemática. Olha só, a gente viu isso, inclusive ano que vem a gente vai ter um curso de matemática chamado Matemágica, com o Léo Aquio, que é um mega professor, ele dá aula na TV Escola para professores, ele tem um programa lá, e aí me indicaram, a Gaba conseguiu o contato dele, que ele está nas escolas fazendo um trabalho maravilhoso. Eu falei, pai, eu quero você. E ele topou, então ele vai fazer um trabalho para pais educadores ensinarem matemática para os filhos. Vai ser sensacional, começa em fevereiro do ano que vem, já está começando a preparar. Então, Lissandra, fechar essas 2 contas aí, ó, português e matemática, e nossos filhos vão, ó, show! Não tem quem segura. Pois é, e a gente também, né? Porque, na verdade, o que eu percebo, as mães muito estressadas, muito cansadas, porque elas se sentem inapropriadas e aí ficam correndo atrás de um monte de coisa. Mas se você se sente seguro com o português, né? O resto fica mais fácil. Mas quem realmente não tem uma base, e uma base boa, eu tive uma boa base na aplicação, mas eu tive uma influência muito grande de ideologia. Então, né, eu fui treinada para dizer o que eu penso, mas assim, sem base, sem conceito. Diga com as suas palavras e tal. E aí eu virei uma rebelde sem causa. Meu caso. Hoje, eu retorno ao lar, né? E aí, aos poucos, eu fui voltando e aprendendo. Mas mesmo assim, eu fico muito insegura com muita coisa. Imagina uma pessoa que não teve a base ainda de que eu tive, de leitura de um monte de coisa. Realmente é muito difícil. Então, ter você pegando na mão é maravilhoso. Mua! É verdade. Então, aproveitem essa riqueza aí e já façam um planejamento dos estudos para o ano que vem com esse curso de língua portuguesa. E já tem um curso de matemática também, já tem o pacote completo para o início dos estudos dessa fase gramatical das crianças, que é tão importante para elas aprenderem qualquer outro conteúdo depois dessa primeira fase aí. E vai servir muito para os pais também revisarem, se sentirem mais seguros, não é? Naquilo que forem ensinar. E aí, é isso. Aqui está a Valeriana também, eu acho que é a Val, não é? Tem um monte de gente me mandando mensagem que tentou entrar, não conseguiu porque não tinha um aplicativo. Mas fiquem calmas que nós estamos gravando, eu vou mandar para todo mundo a gravação, vou deixar disponível para as pessoas entenderem o que é o curso. Muita gente fica, né, na dúvida, que idade, o que fazer. Por exemplo, as pessoas que têm filhos menores, Silvia, você não acha que deveria fazer para se preparar para quando o filho estiver mais velho? Né? Sim, eu acho por essa parte... enorme. Lissandra, pelo aspecto pedagógico, porque, por exemplo, as aulas onde eu vou tratar um pouco sobre questões didáticas,
tem uma aula em que eu vou falar para eles sobre aspectos tão importantes da alfabetização, que é esse conhecimento da articulação, que é esse aspecto mecânico da língua, que muitas vezes nós não sabemos, não conseguimos alfabetizar nossos filhos. Então, são questões tão básicas, né, da mecânica da língua, que nós precisamos dominar. Então, eu não vou dar um curso de alfabetização, mas você tendo essa noção vai te ajudar muito, né? Saber que método você vai utilizar, por quê, qual o pressuposto. Então, vai te dar caminhos. Eu acho que é exatamente isso, trazer informação para o pai, saber fazer uma boa escolha. Eu sei que às vezes é bem difícil, né? Os pais ficam meio malucos com tanta informação, tanta coisa no mercado, aí acaba comprando, consumindo tanto e o efeito nenhum, né? Isso dói no coração, mas é verdade. Eu dou graças a Deus que eu sou do Classical Conversations e aí tem uma orientação. Mas eu fico imaginando uma pessoa sozinha, sem um método e na luta, né? Gente, é realmente por isso que as mães estão tão estressadas. É duro mesmo. Então, o que a gente puder fazer para facilitar a vida, vamos fazer. Né? Agora, as pessoas têm que fazer a parte delas, né? Elas têm que buscar ajuda, tá com dúvida, entra em contato, né? Vai ter o fórum, a Maria vai estar lá, mesmo que a Silvia não esteja, vai ter encontro ao vivo com elas, pelo menos, sei lá, uma vez por mês vai ter um encontro ao vivo para tirar dúvidas, isso vai ser muito bom. Estar perto delas vai ser sensacional. Eu já estou começando a pegar as aulas lá e olhar, né? Que eu não sou besta. Não, e, por exemplo, eu vou dar um depoimento meu. Eu fiz o livro com o Leandro, aos poucos, a gente ainda está fazendo. Mas é totalmente diferente a aula da Maria, porque ela fala da biografia do cara, ela orienta, é uma outra visão, gente, não tem comparação. Você ter o livro e você ter acesso a essas aulas, é outro universo. Então, é você revisitar aquele texto com outro olhar e com outras oportunidades de trabalho com a criança. É maravilhoso. E ele já decorou, então o Leandro ficou feliz por isso, porque já era uma coisa que ele conhecia, entendeu? Então, quando eu comecei a explicar para ele, que legal e tal, é muito bom. Então, de parabéns. Lissandra, tem uma questão importante, é sobre essa motivação para os nossos filhos assistirem aulas online. Porque é uma ferramenta poderosa, né? Que nós podemos ter em casa. Nós ensinamos nossos filhos em casa, nós queremos nossos filhos em casa, eles gostam de casa. Então, se você tem uma plataforma confiável, com um professor que você confia, que você sabe que vem um conteúdo bom, que você sabe que pode descansar, que seu filho está tendo acesso a coisas boas, né? Está sendo ali motivado o tempo inteiro, você pode ficar tranquilo. Então, eu acho que a Conect está caminhando para isso, para se tornar uma grande plataforma focadinha, não é? Sem muita influência, que a gente precisa focar também um pouco, gente, no método, porque não dá, a gente tem que enxergar, tem que entender o que está por trás de muita coisa, de certo tipo de ensino, de certas escolhas. Então, esse cuidado, ele é muito importante, e a Conect está tentando. Eu sei que não é fácil, né, gente, um caminho purista. É difícil, né, no Brasil. Mas alguma noção vocês vão precisar ter, tá? Dessa escolha. Então, veja bem, então, se você sabe que o professor do seu filho, na plataforma, não vai ensinar ideologia de esquerda, tá bom demais. Não vai ensinar coisas amorais, conteúdo amoral, não vai colocar uma imagem obscena, ele não vai estar lá mal vestido, colocando o peito para fora, como tem aí, né? Algumas. Então, assim, você sabe que ali você está vendo uma imagem bela, uma professora cuidadosa. Você pode confiar na sua criança. A tendência no Brasil para o homeschooling será esse. A tendência é mais aulas virtuais. Então, nós vamos tentar fechar a plataforma da Conect nesse sentido, de que a escolha, o professor é criterioso, o conteúdo é criterioso, porque nós queremos é que os pais tenham confiança, não é? E que os filhos realmente tenham êxito. Verdade. É isso. É isso aí, gente. Mais alguma dúvida? Acho que não, né? Gente, eu cheguei atrasada. É Val que tá falando. Oi, Val. Oi, Sil. Desculpa, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se vocês já responderam. Você estava falando que vai dar todo o suporte ali para a alfabetização, mas eu quero fazer uma pergunta. Por exemplo, no meu caso, que eu tenho um filho já grande, né? E
Daí esse curso ele vai ser tipo assim, tu começar com a alfabetização até chegar às aulas do maior ou não? Como é que vai ser? As aulas vão estar disponíveis? Entendeu minha pergunta ou não? Bom, pelo que eu entendi, eu não vou dar suporte de alfabetização, apenas algumas aulas, Val, que é preciso uma explicação de alfabetização. Antes da criança ler, existe uma estrutura pré-alfabetizadora. Então, eu vou trabalhar mais a parte didática, de orientação, não para a criança, somente para o pai, entender? Por exemplo, eu vou falar sobre método fônico, vou trabalhar um pouco das questões didáticas em relação ao método fônico, mas teórico. Não vou passar atividade de língua portuguesa, de alfabetização, de pré-alfabetização, porque realmente o curso seria extensivo e, na verdade, gente, eu não tenho muitos estudos teóricos, metodológicos para o método fônico. Eu apenas tenho estudos sobre noções da estrutura, de toda essa parte mecânica da língua, que isso pode ajudar. Eu alfabetizei muito tempo no método fônico, meus alunos, não muito tempo, mas em torno de uns 5 anos, trabalhei só método fônico. Trabalhei outros métodos também analíticos, mas não tive muito tempo de estudar, porque até a dificuldade de encontrar esse suporte teórico no Brasil nós temos poucos autores. Então, é um trabalho bem difícil. Então, fica muito na prática, não é? Olha, eu fiz assim, deu certo. Então, é mais usual, sabe, Val? Mais prático. Então, não será para criança, será mesmo para os pais. Era isso, Val? Sim, eu entendi que, no caso, vai ser para os pais, mas aí eu queria saber se essas aulas que ficarão disponíveis aos poucos, que você está gravando ainda, né? Você está terminando de gravar as aulas. Estamos gravando. Daí, eu só queria saber se era bem uma pincelada, assim mesmo, você dando algumas instruções, ou se ia ser algum módulo específico para alfabetização, porque até chegar lá onde eu queria chegar, entendeu? Eu ia saber mais ou menos o tempo do curso, entendeu? Entendi. Entendeu o que eu estou falando, não? Entendi. Val, é o seguinte, como é que está estruturada essas aulas, como é que estão estruturadas as aulas metodológicas? Inclusive, eu estou gravando elas soltas, porque depois eu falei, Lissandra, depois vamos encaixar isso aqui direitinho, essa aula com essa, para fazer exatamente essa ordenação e a sequenciação. Mas, veja bem, eu estou trabalhando uma parte que é gramatical, para o estudo da língua, inclusive esse aporte teórico esse aporte teórico da alfabetização, ele está dentro da fonética. Então, é nesse campo da fonética onde eu vou tratar um pouco da mecânica da língua, porque é um trabalho que é alfabetizador. Entender, por exemplo, o que é uma vogal que é fricativa, uma consoante que é fricativa, uma consoante que é oclusiva, essas questões que são do estudo da alfabetização, mas são mais teóricos, mas que são importantes para o pai saber. Bom, agora, então, assim, vai estar estruturado esse bloco todo dentro da parte de gramática. Ele vai ficar pronto logo, já tem até algumas aulas de gravação de gramática prontas. Tem um outro lado também, um outro bloco, em que eu vou trabalhar com a escolha de material didático. Aí, nesse campo, por exemplo, se eu vou trabalhar a história, como você selecionar um livro de história? O que pode estar no livro de história? Aí eu vou mostrar imagens, por exemplo, para você identificar o que está ali por trás daquela imagem, o que ela quer dizer, qual é o equívoco. Por exemplo, geografia. Como você identificar um livro de geografia que é geopolítica, que é geografia descritiva, uma geografia que trabalha essa questão mais do relevo, das características físicas, e não muito encampada nessas áreas de discurso político, de vieses, né, diversos aí. Então, por exemplo, arte. Eu vou trabalhar um pouco com a história da arte em relação àquilo que está na educação. Vou mostrar para vocês um pouco dos movimentos de arte no Brasil. Tudo isso que eu tenho estudado, gente, nesses últimos 5 anos de libertação. Eu passei por 5 anos de libertação depois de sair do mestrado. Aí, isso eu vou trazer para vocês, como foi que eu encontrei esses autores. Dentro da gramática, quero mostrar para vocês bons autores, são mais velhos, é claro, você vai encontrar Lassell com EO, você vai encontrar filosofia com PH, você vai encontrar Delas com 2 L's, mas você vai conseguir compreender porque você é adulto, não é? Então, vou dar aportes teóricos, vou iluminar com autores, para você seguir a trilha. Eu segui uma trilha, eu segui pistas.
para poder me libertar da opressão. Eu era oprimida. Então, para me libertar disso, foram vários autores que me ajudaram. Claro, gente, foi difícil encontrar autores, mas consegui ir até a fonte. Isso eu quero ajudar os pais, porque o que eu quero é que vocês se libertem. Eu quero que os pais andem. Não pode ficar a vida inteira dependendo de curso, Vocês precisam andar, precisam ter noção, ser iluminados, e depois vocês vão andar. Vai chegar um momento que você vai precisar deixar seu filho andar, não é? Tem a maturidade, né? Não cresce nunca. Ô, Silvia, mas também tem, em paralelo a isso, as aulas da Maria, né? Que é a aula prática de acompanhamento do livro e os exercícios extracurriculares lá do extra-livro, né? Que você vai aplicar. Então, são duas vertentes. Tem esse apoio da Silvia, mas o peso, as 180 aulas, estão já em gravação e em breve vão estar todas disponibilizadas. Elas são feitas pela Maria com a prática do livro da Silvia e mais exercícios. Sim, para a criança, isso é muito importante. E para o pai também, né, Alessandra? Com certeza, eu tô aprendendo a beça ali. Com a primeira aula eu já aprendi agora aprendi um monte de coisa falando de... E o Leandro também, é bom, porque ele vê que eu também estou feliz, né? Também estou animada, porque eu acho que a nossa empolgação também influencia, né? Vamos estudar português. Você vai... Ai, vamos... Eu já está desesperada, você se sente mal pra caramba. Ai, vamos estudar português. Sim. Já vai com aquele peso. Assim, né? Vamos estudar português. Uhul. Aí é outra abordagem, né? Com apoio. Mas o livro, ele vai fazer, vocês fazendo o livro, mesmo quem já... Ô, Val, você já usou o livro com teu filho? Sim, eu tava usando esse ano o livro, sim. Você está em que capítulo? Eu acho que eu estou na metade. Então você vai amar, porque ela está refazendo todos os capítulos, mas assim, é com outro olhar, né? A apresentação do livro com outro olhar. Não, aquela ilustração já está assim de matar, né? Ai, muito bom! Muito bacana. E a Maria, a Silvia realmente escolheu a dedo, é uma pessoa fantástica, encantadora, gosta de criança, né? A gente percebe tudo isso, é muito legal. Eu estou amando, eu sou suspeita, mas eu que lutei 2 anos, não, 2 anos não, que eu não conheço a Silvia há 2 anos, mas pelo menos 1 ano e meio estou lutando para fazer esse curso. Pelo amor de Deus, faz um curso. E ela fugiu das gravações, aí arrumou. Também, olha, a Silvia não é fácil, ela pegou em Paris uma menina chiquerésima, entendeu? Para gravar as gravações. Silvia, você é terrível. Mas está valendo a pena, gente. Muito bacana. Eu apoio, super apoio. Então é isso, Alessandra, é isso. Quaisquer dúvidas vocês podem enviar aí para a Alessandra, que ela vai responder para vocês. Acho que de básico. É isso. E continuo respondendo lá no Facebook, lá no Instagram também, até o lançamento do curso. Depois do lançamento do curso, já dissemos aí que vai ter um fórum, então, à medida que vocês forem assistindo as aulas, se surgir alguma dúvida, se surgir algum comentário, algo que vocês tenham percebido aí, enquanto assistir o curso, mandem lá no fórum que nós vamos respondendo na medida do possível, né? Talvez não respondamos na mesma hora, mas vamos responder sim as perguntas, as sugestões também. Ô Mayra, será que ficou claro? Não sei se ficou claro em relação ao que eu falei com as crianças de 11 anos. Acho que ficou claro. Tá bom. Eu entendi perfeitamente, não tivemos mais nenhuma. Não sei se as mães aí entenderam o que eu quis dizer com relação às crianças de 11 anos, é que os mesmos textos que estão no livro, eu vou fazer um trabalho paralelo de diálogo do texto para as crianças de 11 anos, tá? Do mesmo texto, mas um trabalho mais denso, voltado para o estudo das palavras, tá bom? Então, esse para as crianças de 11 anos. Já fica nessa parte de bônus. Ótimo. E que o pai deve assistir também, porque de repente a criança pode ser que a criança não dê conta, é importante que o pai assista. Todas as aulas juntinho. Ok? Tá bom, gente. Ficou claro, muito obrigada, viu? E eu vou pegar a gravação, depois eu vou subir no Facebook, YouTube, mandar por e-mail, tudinho, tá?
Ninguém vai ter dúvida. Um beijo. Fiquem com Deus. Um Tchau. beijo. Tchau, Val. Tchau, Larissa. Tchau, Crislane. Tchau, Bianca. Fica aí. Tchau.